Queridos irmãos e irmãs, uma breve palavra. Primeiro, um confronto que nós ouvimos na primeira leitura, um pouco mais longa hoje, entre Ananias e Jeremias, dois profetas. E Jeremias estava, além da profecia, a profecia tem a palavra e tem também gestos proféticos. E Jeremias tinha colocado aquele jugo de madeira para simbolizar a situação que o povo viveria de sujeição a Nabucodonosor. Ananias, querendo agradar às autoridades e também ao povo, vai então fazer uma profecia dizendo que o jugo será sacudido e que o povo seria libertado e que tudo aquilo que foi transportado para a Babilônia voltaria. E como um sinal ele quebra o jugo de madeira que estava colocado sobre Jeremias. Jeremias até diz um amém, né? Assim, antes fosse assim, o que ele falou que ia acontecer. E se retira, livre do jugo. Mas Deus lhe dirige a palavra e ele volta com essa palavra: tiraste, quebraste o jugo de madeira, mas vai ser colocado um jugo de ferro. Mostrando que atitudes como aquela de Ananias e de outros de rebelião contra Nabucodonosor agravariam ainda mais a situação, como de fato aconteceu. E ainda profetiza esse critério, não é? Para saber, ele diz assim: os profetas predisseram muitas desgraças para o povo na medida em que o povo se afastava de Deus. Quando um profeta diz que vem paz, bonança, tranquilidade, nós só sabemos que esse profeta falou a verdade depois que isso acontece, diz Jeremias. Então Jeremias vai desmascarar a falsidade de Ananias, que é um profeta que não está na intimidade com o Senhor e na oração, mas quer profetizar algo fácil, quer simplesmente agradar. São Paulo tem um texto em que ele diz assim: se eu quisesse agradar aos homens, eu não seria perseguido. Paulo vai justamente pregar Jesus Cristo crucificado, e vai falar da justificação pela fé, pela graça, e não pela observância da lei. Bom, então nós vemos aí os critérios, mas eu vou pegar o evangelho de hoje, que chama a nossa atenção para um critério fundamental, que apareceu no comentário da missa aqui. Nós devemos ter o olhar fixo em Jesus. Na carta aos Hebreus, nós vemos uma palavra assim, né? Que nós devemos ter o olhar fixo no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. E nesse evangelho de hoje, logo depois da multiplicação dos pães, nós vemos Jesus que despede a multidão, depois que multiplicou os pães, diz que os discípulos entrassem na barca e que fossem para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E ele, Jesus, subiu ao monte. Vamos observar um pouquinho os gestos de Jesus, ainda que eu tenha que fazer isso brevemente por causa do tempo. Mas é um evangelho que nos permite contemplação, para quem pode parar e rezar, saboreando, né? Jesus subiu ao monte, e nós podemos imaginar a cena. Aqui não é só uma informação topográfica, de que Jesus subiu um monte. Mas o monte na Bíblia é o lugar do encontro com Deus. O verdadeiro profeta é aquele que tem intimidade com Deus. Subir ao monte significa vida de oração, busca de discernimento. Cuidado com esses que parecem que são profetas, que falam, até gritam, né? Mas que não sabem se silenciar diante de Deus para ouvir a palavra. É profeta aquele que ouve no silêncio. É profeta aquele que às vezes tem até dificuldade de perceber. Necessariamente o profeta não é o que tem uma visão. Às vezes o profeta vê até um pouco de escuridão e ele tem que clamar, suplicar que o Senhor lhe dê luz, que o Senhor lhe dê sabedoria, que o Senhor lhe dê discernimento. Francisco de Assis, quando estava lá no Monte Alverne, gritava ao Senhor angustiado com toda aquela dificuldade que vivia naquele momento de noite escura e de dificuldades da sua ordem: fala, Senhor, fala, Senhor, né? Quando ele vai receber as chagas depois, né? E assim por diante. Então, os profetas, Elias não teve que fugir, ir até o Monte Horebe, ficar esperando a manifestação do Senhor. Veio terremoto, veio fogo, veio vento, né?
mas só quando vê a brisa suave é que o Senhor estava ali, e Elias cobre o rosto. Jesus sobe o monte para orar a sós. E a noite chegou e Jesus continuava lá sozinho, só ele e Deus, né? Só ele e o Pai, né? E a barca ia longe, agitada pelas ondas, o vento era contrário, as dificuldades da vida, da história. Veja a importância da oração. Pelas 3 horas da manhã, né? Jesus vai ao encontro deles e vai andando sobre o mar. O mar é lugar também, na mentalidade do Oriente, o lugar da manifestação do monstro, né? O lugar da manifestação do mal, né? O lugar do perigo. Ele vai andando sobre o mar, quer dizer, depois desse contato com o Pai, na oração, ele vence o mal, ele caminha sobre o mal. E quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados. É um fantasma, gritaram de medo. Sabe que muitas vezes o que nos paralisa na vida é o medo. Quantas vezes nós deixamos de ser generosos, deixamos de seguir a nossa vocação, o chamado de Deus, porque temos medo, medo de não dar certo, medo de arriscar, medo de se lançar, medo daquilo que o Senhor vai pedir de nós. Queremos sempre colocar o pé no lugar seguro, né? Jesus está andando sobre o mar, né? Eles ficam com medo, gritam de medo. E a palavra de Jesus, e a palavra de Jesus hoje para nós e sempre ao longo da nossa vida: coragem. Sou eu. Não tenhais medo. Todas essas palavras aqui são importantes. Coragem. Sou eu. Essa palavra sou eu é a inversão do nome de Deus. Como é que Deus se manifestou a Moisés quando Moisés pediu o seu nome? Qual é o teu nome, né? Moisés perguntou qual era o nome de Deus para ele dizer. E a resposta foi: eu sou aquele que sou, né? Eu sou, nome de Deus, aquele que está aí, aquele que está conosco. E Jesus responde: sou eu. Então ele é uma manifestação da divindade de Jesus. Não tenhais medo. Com medo a gente não é capaz de amar, né? O medo é o contrário do amor. O medo paralisa, o amor nos lança, nos impulsiona. Caritas Christi urgit nos. A caridade de Cristo nos impele, nos impulsiona, nos comove. Quando nós consideramos que um só deu a vida por todos. Há pouco vocês citavam um trecho da carta, essa manifestação aí, da comunidade da Sagrada Família, por ocasião desse ano sacerdotal. Você citava um trecho da 2ª carta de Paulo aos Coríntios, onde está o lema da ordenação do Padre Daniel e minha ordenação, né? Não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor, quanto a nós consideramos servos vossos por causa de Jesus. Nesta mesma carta, mais adiante, Paulo vai dizer que a caridade de Cristo nos impele, nos impulsiona, né? Isso que eu falei aqui em latim, né? Então, é isso aqui, o medo faz com que a gente fique paralisado, mas quando nós somos tomados pelo amor, nós somos impelidos, nós somos impulsionados, nós nos lançamos. Não tenhais medo. E aí Pedro diz o que nós todos devíamos dizer: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Nós devíamos sempre pedir essa graça, e devíamos pedir isso nessa missa de hoje: ir ao encontro do Senhor, andar com Jesus. Andar com Jesus é seguro, não nos preserva das dificuldades, mas significa que nós não estamos sozinhos. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água, caminhando sobre o mal, sobre as dificuldades. Jesus respondeu: vem. O Senhor leva a sério nossos pedidos. Quando a gente faz uma oração sincera diante de Deus, Ele leva a sério. A gente está pedindo, às vezes a gente não sabe o que está pedindo. Vem. E Pedro então desceu da barca e foi. Começou a andar, mas o vento soprou, as dificuldades da vida. E aí então o medo venceu, e ele começa a afundar. Senhor, salva-me. Jesus estende a mão e segura Pedro, né? Como é bom a gente andar com Jesus, porque Ele estende a mão e nos segura. Ele não nos deixa afundar. Homem fraco na fé,
por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Vocês estão vendo que é um evangelho para a gente ir saboreando cada palavra, imaginando a cena, mas aplicando para a nossa vida, para o nosso itinerário vocacional, para a biografia de cada um de nós, né? O vento se acalmou e eles então se prostraram diante de Jesus e disseram, é a confissão de fé, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. É assim que deve a nossa vida ser um itinerário em que a gente andando com Jesus, a gente possa confessar no conjunto da nossa vida, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus, tu és o amor da minha vida. A caridade de Cristo deve nos impelir. E depois chegaram lá e Jesus então vai curar todos aqueles que trouxeram para ele enfermos. E eles pediam para ao menos tocar na barra da sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Jesus nos cura, Jesus nos liberta, Jesus descortina para nós o horizonte da verdadeira vida, do amor, da paz, da solidariedade, da justiça e do bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.